Nesta semana nós vamos estudar a lição de número 15, uma lição muito importante que vem falando a respeito do reino dividido. Que Deus nos dê a sua graça, auxílio, que Deus nos dê a sabedoria dos altos céus para a gente entender o assunto que Deus quer nos dar a conhecer nesta semana. O verso áureo diz assim: e Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. Então essa foi uma manifestação do profeta. Ele estava com uma roupa nova, tirou a roupa, rasgou em 12 pedaços. No decorrer da lição nós vamos entender por que ocorreu essa ação do profeta Aias. A primeira pergunta nos fala o seguinte, meus irmãos: falecendo seu pai, para onde Roboão se dirigiu para receber o reconhecimento formal? Quem estava entre os presentes? Nós vamos ler em primeiro livro de Reis, capítulo 11, 26 até o verso 28. Lê aí para mim. Até Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa, porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Tá, agora você lê o 40 a 43. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto mais dos sucessos de Salomão, e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito nos sucessos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora você leu 12, 1 e 2. Aqui mesmo. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para fazerem rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugida de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. Então as informações que nós temos aqui, né, que assim que Salomão morreu, quem ia suceder Salomão, obviamente, seria Roboão, seu filho. Mas ela leu aqui que ali estava um homem chamado Jeroboão. Jeroboão era uma pessoa que viveu no reinado de Salomão, e ele era contra a opressão, era contra a idolatria. Haja visto que aqui a leitura diz que Salomão queria matar ele. E ele, foi embora, foi para o Egito. Lá ele pediu exílio, lá ele ficou. Então ele estava presente, segundo aqui, quando Roboão foi tomar posse, né? Foi tomar posse ali do reinado de seu pai. Então, destacado muito a pessoa de Jeroboão, que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem contrário às formas que Salomão dirigia o reino através da opressão e através da idolatria. Mas no decorrer da lição nós vamos entender melhor este assunto, né? Você lê a nota para mim, por favor. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Logo após sua ascensão ao trono, Roboão foi a Siquém, onde esperava receber reconhecimento formal de todas as tribos. Todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Entre os presentes estavam Jeroboão, filho de Nebate, o mesmo Jeroboão que durante o reinado de Salomão tinha sido conhecido como varão valente, e a quem o profeta Aias, o Silonita, tinha levado a assustadora mensagem:
Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei as 10 tribos. Então foi um reinado de 40 anos que Salomão, né, reinou em Israel, de que ele morreu na cidade de Davi, que é Jerusalém, Israel. Ali ele foi sepultado, né? E logo após a morte ali, seu filho foi para Siquém, onde esperava ali o reconhecimento das tribos, das 12 tribos, né? Todos vieram, diz aqui, todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazer rei de Israel. E ali estava também Jeroboão. Jeroboão era uma pessoa que viveu durante o reinado de Salomão, diz aqui. Mas ele era um homem valente, era um homem temente a Deus, e muitas vezes ele foi contra o reinado de Salomão. Na sequência, a pergunta de número 2, você quer falar? Aqui fala também, né, que foi para Jeroboão que Aias, o profeta, levou essa mensagem. Jeroboão foi, é lógico, né, porque Deus viu que a situação ia ficar difícil, né? Então, quando ele rasgou o reino, as 10 tribos acompanharam ele, e as 2 ficaram em Jerusalém, que foi as tribos de Benjamim e a tribo de Judá, que ficou no Reino do Sul, entendeu? Vamos agora à pergunta de número 2. O que havia sido claramente declarado? Quando devia o reino ser dividido? Quando o reino devia ser dividido? Agora você vai para 1 Reis 11, 29 até o 32. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os 2 no campo. E Aias pegou no vestido novo que sobre se tinha, e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porém não tomarei nada deste reino da tua mão, para pôr por príncipe ou ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos, meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, e a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Interessante que Deus reconheceu, né, a Jeroboão como um líder também, e um rei também. E Deus, ele, ao enviar o profeta, ele rasgou, ele disse: as 10 tribos você vai tomar conta, e as 2 vai ficar aqui, por amor a Davi, meu servo. Mas Deus já tinha rejeitado, né, Roboão, devido a quê? A idolatria, né? A idolatria, ele não ia guardar os mandamentos de Deus, ele não ia reconhecer os estatutos de Deus, e Jeroboão, Deus tinha certeza que ele ia guardar os mandamentos de Deus. Então Deus, ele trabalha com pessoas que reconhecem os seus mandamentos, a sua lei, seus estatutos, né? Então o reinado de Roboão foi um reinado algo
de muita turbulência, como seu pai, né? Envolvido com a idolatria. Né? Agora você lê a nota aí. O Senhor, por intermédio de seu mensageiro, tinha falado claramente a Jeroboão com respeito à necessidade de dividir o reino. Essa divisão devia ocorrer, declarou ele, porque me deixaram e se curvaram a Astarote, deus dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Micom, deus dos filhos de Amon. E não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Jeroboão havia sido posteriormente instruído que o reino não devia ser dividido antes do fim do reinado de Salomão. É importante porque Deus viu que a situação ia ficar difícil, né, para as tribos. Até então as tribos estavam no reinado de Davi, depois passou para Salomão, né? Mas o mensageiro, que é o profeta Aia, foi e estabeleceu quem? Estabeleceu Jeroboão como rei lá de Siquém, né? Lá do sul. E antes da morte de Salomão. Antes da morte de Salomão. Já tinha estabelecido, né? É verdade. Então, Deus já tinha estabelecido isso, porque o reino de Salomão praticamente já estava sendo rejeitado. Né? E porque na sequência nós vamos ler que todas as pessoas, as pessoas de mais antigos, seus conselheiros, reclamavam da administração dele e da idolatria. E aí nós vemos aqui, porque eles tinham claramente, quando diz aqui, né, ele falou para Jeroboão a respeito da necessidade da divisão por causa da idolatria. Era necessário manifestar a presença de Deus. E Salomão não estava fazendo isso, muito menos seu filho Roboão, né? E outra coisa, que eu creio que Jeroboão, ele estava lá em... Jeroboão... Nesse momento, ele já estava lá no Egito. No Egito, exilado já. Porque Salomão procurou matar ele, que ele foi contra a idolatria e a opressão. Sim. Vamos passar então a pergunta de número 3. Salomão conseguiu influenciar positivamente seu filho? Como era o caráter de Roboão? Né? Vamos ler a nota, André, por favor. Então Salomão tivesse ansiado por preparar o espírito de Roboão, seu sucessor escolhido, para que enfrentasse com sabedoria a crise predita pelo profeta de Deus. Ele não fora jamais capaz de exercer forte influência modeladora para o bem sobre a mente de seu filho, cuja primeira educação tinha sido extremamente negligenciada. Roboão tinha recebido de sua mãe, uma amonita, a estampa de um caráter vacilante. Algumas vezes procurou servir a Deus e foi agraciado com uma medida de prosperidade, mas não ficou firme e, afinal, rendeu-se às más influências que rodeavam desde a infância. Nos erros da vida de Roboão e a sua apostasia final é revelado o trágico resultado de uma união de Salomão com as mulheres idólatras. Então aqui nós vemos, né, que o erro, né, de Salomão ter escolhido por mulheres idólatras, isso influenciou muito na educação dos filhos. Ele tinha boa intenção, né? Diz que ele ia preparar Roboão, né, como seu sucessor, que enfrentasse as crises com sabedoria, entendimento. Mas como? Se ele não estava guardando os mandamentos de Deus, como é que o Espírito Santo ia trabalhar com o filho dele? Então o Espírito Santo já tinha praticamente se afastado de Salomão. Ele envergonhou a Deus perante Israel 40 anos. O seu reinado foi um reinado totalmente de idolatria e opressão. E a intenção dele era estabelecer, só que seu filho tinha uma mãe. E a mãe era o quê? A influenciadora do caráter, né? Ela era amonita, era idólatra também. Sim. Então, era o filho que ele queria colocar, infelizmente, né, ia decepcionar ele, Deus já sabendo de todas as coisas, né? Que ele era um apóstata, um apostatado, né?
era uma pessoa que não servia para representar o caráter de Deus ali entre as nações. E aqui vem falando que muitas vezes, né, ele procurou servir a Deus. Mas ele, infelizmente, não permaneceu firme, porque o caráter dele já foi educado, ele estava sendo educado... A idolatria, né? A idolatria, assim, já era defeituoso. Defeito de caráter. Já era um caráter defeituoso. Diz aqui, tinha um caráter vacilante. Não tinha firmeza. Não tinha firmeza. Então, só que como ele era muito vacilante, a tendência dele era mais do que? Idolatria. Sim. E Salomão escreveu muito sobre a lição, o ensino, a educação que nós devemos, como os pais, dar para os nossos filhos. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. 26, verso 6. Mandou corrigir as crianças, e ele, como pai, infelizmente não teve essa firmeza. Todos nós precisamos da sabedoria de Deus, todos nós precisamos de firmeza, né? Para que nossos filhos possam dar continuidade à nossa fé, à nossa religião e o temor a Deus. Vamos à pergunta 4 agora. Que justiça vinham do governo de Salomão e o que manifestaram os líderes das tribos? O que Roboão respondeu. Então, agora nós chegamos ao reinado de Roboão. Vamos lá. Agora você vai ler 1 Reis 12, 3 e 4. Enviaram e a mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de seu pai, e seu pesado jugo que nos impôs a nós, e nós te serviremos. E ele lhe disse: Ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. Então vemos aqui pela passagem que se leu, que os líderes das tribos chegaram e falaram: olha, Roboão, o seu pai, ele nos oprimiu, o seu pai, ele foi duramente, né, conosco, ele cobrou muitos impostos, e eu quero saber de você. O que você vai fazer? Como é que vai ser? Ele falou: não, espera um pouquinho. Daqui a 3 dias eu vou dar a resposta, né? E eles falaram: olha, se você for bom, nós vamos ser seu servo. Nós vamos servir você, né? Agora vamos ver aqui a aspiração do Profetas e Reis, né? Profetas e Reis 88 e 89. Você lembra? As tribos vinham há muito tempo sofrendo cruéis injustiças sob as medidas opressivas do governante anterior, que seria o rei Salomão. A extravagância do reinado de Salomão durante a sua apostasia levara-o a tributar o povo pesadamente e a requerer dele muito trabalho servil. Antes de levar avante a coroação de um novo monarca, os líderes dentre as tribos determinaram assegurar-se se era ou não propósito do filho de Salomão aliviar aquelas cargas. Desejoso de aconselhar-se com seus auxiliares antes de expor a sua política, Roboão respondeu: daqui a 3 dias tornai a mim. E então o povo se foi. Então as tribos já estavam sofrendo, né, cruéis injustiça, né, as medidas do governo opressivo anterior, que era o governo de Salomão, extravagância, que ele era extravagante, ele era muito luxuoso, ele era vaidoso, né? Então ele oprimia o povo para ele viver numa vida boa, né? E isso aí Deus já tinha falado a seu pai, e não era para ele fazer isso. Tributo pesado, né? E aí foram com quem? Foram com o filho dele. E ele disse: olha, daqui a 3 dias eu vou dar a resposta para você, né? Então os anciãos pensavam, né? Cada chefe pensava que ele ia aliviar a situação. E não foi essa a resposta. Vamos na continuação a pergunta de número 5 agora. A pergunta de número 5 diz assim: que conselho recebeu dos anciãos? Não satisfeito, onde buscou o conselho? Como respondeu aos líderes? 1 Reis 12, você vai ler 6 até o 15 aí.
o conselho que ele deu para E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda vivia, dizendo: como aconselhai vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e os servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém, ele não deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo do teu pai, que o teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimos o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, e se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo, ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme ao conselho dos mancebos, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. a informação que nós temos que ele, não ouviu, não ia ouvir os anciãos. Ele ouviu quem? Os jovens que tinham crescido com ele. Teu pai fez isso, você faz mais, 10 vezes mais. Quer dizer, acho que ele disse que o dedo mínimo do pai, como é que ele falou isso, você leu aí, seria mais pesado que os lombos de Salomão. Ele ia aumentar mais os impostos. Então ele devia ter ouvir os conselhos de pessoas de mais idade, pessoas que viveram na administração os 40 anos com Salomão. Ele deu o conselho a quem? Aos jovens que cresceram com ele. E os jovens falaram o que para ele? Ao contrário, dá cargo para eles, pode dar imposto para eles, oprime eles. Então isso eram pessoas que talvez estavam envolvidas com a vida de idolatria juntamente com ele, entendeu? Você vê que na questão da educação dele, o exemplo, que o pai deu, apesar de ser, você vê um homem muito, foi pedido, sabedoria, e Deus lhe concedeu, e teve toda essa vida degradada pelo pecado. E no fim, ali ele educando Roboão, ele também trouxe esse reflexo sobre o seu filho. Verdade. Por mais que ele levasse que o filho temesse a Deus, agora ele sendo criado pela mãe, aí o filho se tornou, transformou nesse caráter, ficou igual o pai. Ficou diferente, Ele ficou igual Salomão, Porque reflexo. Salomão, ele antes de subir ao trono, nós vemos o que Deus conversou com ele. Deus deu sabedoria, entendimento, deu riqueza para ele. E o filho copiou, Mas o filho foi mais ímpio do que o pai ainda. Vamos ler aqui a nota, lê a nota para nós, da quinta. Profetas e Reis 89:90. Você vai ler. Não satisfeito, Roboão voltou-se para os jovens que com ele se tinham associado durante a sua juventude e maturidade, e inquiriu deles: que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs?
Os jovens sugeriram que ele tratasse asperamente com os súditos de seu reino e lhe tornasse claro que desde o princípio ele não admitiria interferência com seus desejos pessoais. Inflamado pela perspectiva de exercer suprema autoridade, Roboão determinou desconsiderar o conselho dos homens mais idosos de seu reino e fazer dos jovens seus conselheiros. Sucedeu então que no dia aprazado, quando Jeroboão e todo o povo veio Roboão em busca de uma resposta concernente ao programa que ele pretendia pôr em prática, Roboão lhe respondeu asperamente. Asperamente. Então, meu pai julgou de maneira branda, eu vou julgar asperamente, né? Então, é interessante, né, que devia dele ouvir o conselho do mais velho, devia dele ouvir, mas não. Ele sugeriu a ideia de quem? Daqueles idólatras, dos jovens, né, que não tinha experiência, muito menos o temor de Deus. Agora, outra coisa aqui é que ele não ia admitir ninguém se envolver no reino dele, mas admitiu o jovem. Ele não ia admitir quem? Os anciões, diz aqui, mas ele admitiu os jovens, que tem menos experiência. E a Bíblia nos recomenda ouvir as pessoas que têm mais idade, pessoas que têm mais experiência, que andam no caminho do Senhor, aquela pessoa que tem o temor a Deus, né? Vamos então, né, à pergunta de número 6. O que Roboão e seus conselheiros evidenciaram? Vamos para o Provérbio 29, verso 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Isso quer dizer, né, que quando é o 29, 2. Isso mesmo. Aqui. Tá certo. Então, quando o justo, uma pessoa justa, reina, há prosperidade. Davi era uma pessoa justa, o reinado de Davi foi próspero, né? O reinado ali de Josafá. Nós temos poucos reis, né, que foram temente a Deus, e Deus estava com eles, e todo o povo foi próspero, e todo o povo tinha a proteção de Deus das outras nações. Então, Roboão, infelizmente, foi um ímpio, né, que governou de maneira severamente, né? Agora você lê a nota para nós, a nota da 6. Tivessem Roboão e seus inexperientes conselheiros compreendida a vontade divina concernente a Israel, teriam eles dado ouvidos à solicitação do povo por reformas decididas na administração do governo. Mas na hora oportuna que ele lhe apresentou na reunião de Siquém, deixaram de raciocinar da causa para o efeito, e assim enfraqueceram para sempre sua influência sobre grande parte do povo. Sua expressa determinação de perpetuar e acrescentar a opressão introduzida durante o reinado de Salomão estava em direto conflito com o plano de Deus para Israel, e deu ao povo ampla ocasião de duvidar da sinceridade de seus motivos. Nesta tentativa inepta e insensível de exercer poder, o rei e seus conselheiros escolhidos revelaram o orgulho da posição para a autoridade. Então aqui nós vemos, né, na nota da 5, vem falando o quê? Que ele foi aconselhado que ele fosse áspero com seus súditos, que assim ele, né, não admitiria, né, interferência nos seus desejos. Quando chegou agora aqui, né, ele não raciocinava da causa para o efeito. E assim que aconteceu, enfraqueceu para sempre a sua influência. É verdade. Primeiramente, né, os anciões, as pessoas que tinham temor a Deus, né, eles já não tinham mais aquela confiança no governo dele, né? Então ele era um homem inexperiente com Deus, né? Roboão foi uma pessoa muito ímpia nesse governo de Deus. A história diz que o governo dele foi um governo de 17 anos de pura opressão, né? E infelizmente, né, ele acompanhou o seu pai.
Profetas e Reinas, página 90, foi o que ela leu. Vamos à pergunta de número 7, meus irmãos. Que resposta deram as tribos? Que tribos ficaram no reino do sul? Quem ficou como reino, com o reino do reino do norte? Você vai ler 1 Reis 12, 16 e 17. Então tem o reino do sul e o reino do norte. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? E não há para nós herança nos filhos de Jessé, a tuas tendas, ó Israel. Prove agora a tua casa, ó Davi. Então Israel foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então aqui nós vemos aqui, né, que Roboão foi para o norte, para o norte. E esse Jeroboão ficou no sul. Então ficou 2 tribos com Roboão, apenas 2 tribos, e as 10 ficaram com Jeroboão, né? E é como leu o texto aqui, o verso, né? Não sei se você leu 12, 16, interessante aqui, ó. Vendo pois que todo Israel, que o rei não lhe dava ouvidos, tornou o quê? Então a maioria foi pro lado de Jeroboão. Foi pro lado de Jeroboão, mas isso já tinha uma determinação profética. O Profetas Reis, na página 90, diz assim, leia para nós. 90, 91. O Senhor não permitiu a Roboão pôr em prática a política que ele havia esboçado. Havia entre as tribos muitos milhares que haviam ficado alerta quanto às opressivas medidas do reinado de Salomão. E esses sentiram agora que outra coisa não poderiam fazer senão rebelar-se contra a casa de Davi. A brecha aberta com o ríspido discurso de Roboão provou-se irreparável. Daí em diante, as 12 tribos de Israel ficaram divididas, e as tribos de Judá e Benjamim, formando o reino mais abaixo e ao sul de Judá, sobre o governo de Roboão. Enquanto as 10 tribos ao norte formaram e mantiveram um governo separado, conhecido como Reino de Israel, tendo Jeroboão como seu rei. E assim se cumpriu a predição do profeta concernente ao rasgamento do reino. E esta revolta vinha do Senhor. Interessante, mesmo um rei impiamente querendo governar, Deus faz sua interferência. Diz aqui que o Senhor não permitiu ele fazer o que ele quis, né? Então a política dele, né, que já havia esboçado, qual era a política dele? A opressão. A opressão política, né? O governo dele seria baseado nisso, na idolatria e na opressão. Então, de vez dele fazer isso, o que foi? Acho que milhares dentre eles ficaram alerta quanto à situação. Milhares deles, né? Que essa medida que o pai dele tomou, ele não ia o permitir, entendeu? Então, foi a importância que Deus dava, né, da casa de Davi. Israel não poderia ter um rei dessa forma, dessa natureza, né? E aí houve a divisão, as tribos, né? As 12 tribos foram divididas, Judá e Benjamim que ficaram lá no sul, e o restante da tribos ficaram com Jeroboão como rei. Então ele foi possado como rei. Então ele teve um privilégio muito grande. Infelizmente, a história de Jeroboão, mais tarde, nós vamos ler na lição, foi muito triste, né? E o outro nem se fala, né? O filho de Salomão, que é Jeroboão. Então, Profetas e Reis, página 90 e a 91 foi que foi lido. Vamos passar a pergunta de número 8, a última pergunta. Onde está baseada a verdadeira fraternidade? Então, com que fundamento deve-se construir a unidade da igreja? De que maneira muitos buscam efetuar a união?
Evangelho de São Mateus, capítulo 10, 34 a 37. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus tem a nos dizer através. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora você vai ler São João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, os textos que nós lemos, né, ele responde as perguntas. A fraternidade, a unidade, de que maneira pode ser feito? De maneira opressiva? Nós podemos ter uma fraternidade apoiando a apostasia, a idolatria? De maneira nenhuma, né? Então, Cristo foi muito claro. Ele não veio trazer, ele veio trazer, não veio trazer espada. O filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, e assim vai excessivamente. Então, a paz que Cristo dá não é essa paz que o mundo quer. Eu vou ter paz com o mundo, mas eu vou ter que me submeter às práticas do mundo. A idolatria, eu vou me submeter, eu vou ter que me submeter então à quebra dos mandamentos de Deus. Nós vamos nos submeter ao pecado para não ofender A ou B ou C? Não. Então a gente temos que ter uma firmeza de Deus, né? Assim como teve Jeroboão, ele foi firme, né? Deus já tinha, porque ele no reinado de Salomão ele já era contra a opressão, o luxo e a extravagância, né? E assim a história se repete. Quando houver opressão, luxo, extravagância e principalmente não tem a guarda dos mandamentos de Deus, não pode se falar em paz. Que quem tem paz, o Salmo 119, muita paz, tem os que amam a sua lei, e para ele não atropelo. Salmo 119, verso 142, né? Para você ler a nota para nós, aqui está primeiro aqui, ó. Os que amam a Jesus e as pessoas pelas quais ele morreu seguirão as coisas que promovem a paz. Devem, porém, tomar cuidado para que, em seus empenhos por evitar a discórdia, eles não comprometam a verdade e, querendo guardar-se da divisão, não sacrifiquem princípio. A verdadeira fraternidade jamais pode ser mantida pelo comprometimento com princípios. A paz e a harmonia obtidas por mútuas concessões para evitar todas as diferenças de opinião não merecem esse nome. Em caso de diferenças de opinião entre homem e homem, às vezes se devem fazer concessões. Nunca, porém, se deve sacrificar um J ou um tio do princípio para alcançar a harmonia. Cristo pede unidade, não pede, porém, que nos unifiquemos em práticas errôneas. Os homens querem efetuar a união mediante concessões à opinião popular, transigências com o mundo, sacrifícios da piedade vital. Mas a verdade é o alicerce de Deus para a unidade de seu povo. Você lê aqui mente, caráter e personalidade, página 244, primeiro mensagem escolhido, 175, e a meditação de 62, nossa alta vocação, 327. Então, Cristo pede unidade, porém, não nos unifiquemos com as práticas errôneas. Então, essa nota, né? Porque muitas vezes queremos manter a paz e assim nós somos coniventes com o pecado. Jeroboão poderia manter a paz ali. Diz, olha, eu estive no governo do teu pai, fiquei os 40 anos com teu pai, nós podemos estabelecer, mas não ia dar certo, porque Jeroboão tinha uma natureza de quê? É oposta dele. Enquanto ele queria colocar imagem de escultura, queria oprimir o povo, e Jeroboão era contrário. Assim que Deus nos dê essa firmeza, nos dê essa, né, essa força
como Jeroboão até então, ele foi um homem temente a Deus, e Deus tinha certeza que ele ia guardar os mandamentos do Senhor. E ia cumprir-se, né, que a lâmpada de Israel não seria apaga, não poderia apagar, através dos ensinos e do caráter de Davi, né? O que é interessante aqui, né, uma nota bem importante, que devemos tomar o cuidado, né, de muitas vezes, para evitar a discórdia, comprometer a verdade. É verdade, né? Assim, para não causar a divisão. Então, as consequências acabam sendo piores, não é? Em caso aqui, está falando aqui, em caso de opinião entre homens e homens, a vez deve se fazer, opinião de homem, a minha opinião, a opinião de homem. Mas diz aqui, com relação ao princípio, acho que não deve ser colocado nem o J e nem o tio. Nós devemos, em casos diferentes de opiniões entre homens, às vezes se deve fazer concessões. Nunca por isso deve sacrificar um J ou um tio da palavra de Deus, quando nos ensina a sua palavra. Deus abençoe, dê sua graça, dê o seu perdão e nos faça, né, como fez esse grande homem, servo de Deus, Jeroboão. Deus abençoe a todos, nos dê o seu perdão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.